mais quis saber quem você era. E estava certo. Mas as pessoas não devem saber do herói que as salvou? Uma palavra que provavelmente carregou muito significado na sua infância, e também na minha, pode apostar. Um herói, por definição, é alguém que se destaca por algum feito notável, normalmente associado com a valentia, coragem, liderança e iniciativa. Normalmente associamos essa palavra a personagens como Hércules, que cumpriu tão bravamente os 12 trabalhos, ou Aquiles, o mais belo e melhor dos guerreiros, ou até mesmo, se sua preferência for em contos modernos, a Viúva Negra, que se sacrificou para garantir o futuro de metade dos seres vivos, é um ótimo exemplo. Bem, se você faz esse tipo de associação, você estaria certo. Mas por que idolatramos, ou ao menos nos lembramos das histórias de todos esses que supostamente se destacavam de forma tão grandiosa? Precisa de mim. A cidade precisa de Bruce Wayne. Seus recursos, seu conhecimento. Não precisa do seu corpo ou da sua vida. Esse tempo já passou. Você tem medo que, se eu voltar lá, eu fracasse? Histórias, quase que por definição, têm um começo, meio e fim. E normalmente, o que as torna valorosas são a jornada, os caminhos que levam ao fim, normalmente repletos de obstáculos e testes, colocam em prova a determinação e a força do herói. Em Dragon's Dogma, por exemplo, o Arisen, herói escolhido a dedo pelo dragão, tem de enfrentar todos os perigos de Grances, que vão desde hordas de goblins a até mesmo grifos e quimeras. Usualmente repletas de batalhas épicas e árduas, que inspiravam descrição dedicada e poéticas por toda a história. Existiu sim, sempre, um certo ar de romance na descrição da batalha, seja contra forças malignas ou inimigas. Uma jornada árdua normalmente representa um patamar maior que o herói deverá atingir para cumprir seu dado objetivo, algo muito comum em lendas antigas, por exemplo. Cuidado! Opa, me desculpe! Podendo se tornar aliados durante a jornada, ou desde o princípio dela, os companheiros são comumente um ingrediente vital para o sucesso de um herói. Um bom companheiro é tão importante quanto um bom escudo. Vezes descritos como personagens secundários e vezes como semelhantes ao herói, é válido notar que vários deles já tiveram atos de heroísmo maiores do que o próprio protagonista. Mas, infelizmente, sua grande maioria não recebe o reconhecimento que merece. Exemplos como Rony e Hermione, Robin ou os Cavaleiros da Távola Redonda preenchem bem o requisito. Eles trazem mais harmonia e deixam as coisas mais heterogêneas. Tudo bem se o seu protagonista for mal-humorado, sério e sempre vigilante. Seu companheiro é o contraste perfeito para isso. As situações podem inclusive se inverter ou até mesmo se alinharem, a depender do tipo de história que for contada. Isso não quer dizer que Desculpe, Nick. É fato consumado que um bom vilão sempre torna a história muito mais interessante, podendo ser como um contraste ao nosso protagonista, sendo seu perfeito oposto, até vezes como sua alma gêmea, sendo semelhante por natureza, mas com motivações ou objetivos diferentes. Você é um cara que se veste de morcego e não tem senso de humor? Então, faz todo sentido que seu maior inimigo seja um palhaço, que não tem amor por nada. O que faz um bom vilão pode ser contraditório, pois estamos falando de um momento de ficção, mas o realismo é uma parte crucial, pelo menos para mim. Entender os motivos e o que fez esse personagem se tornar quem é, e fazer o que faz, adiciona mais uma camada de profundidade às narrativas. Se jogar bombas por aí e raptar as pessoas fosse esporte, isso não teria graça. Uma bela flor do deserto como você deveria estar nos braços do homem mais poderoso do mundo. Para mim,
deve-se notar que o vilão não pode ser simplesmente mais um dos obstáculos da jornada. Deve ser encarado, na verdade, como elemento crucial a ser incorporado. Afinal, a necessidade do herói só surge a partir disso, um extremo oposto. E o mínimo que se pode fazer é dar a sua devida importância. Os Chitauri estão vindo. Nada mudará isso. O que tenho a temer? Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu acredito que, como sociedade, evoluímos muito em relação a essa concepção. Vejo muito mais cautela em relação às personalidades que cultuamos, pois percebemos que essas figuras extraordinárias não existem mesmo na vida real, que não existem grandes jornadas a serem trilhadas ou inimigos cruéis a serem combatidos. Mas será mesmo que não existe nada disso? Será mesmo que heróis não existem? A resposta é clara, e você provavelmente já se respondeu. Sim, é claro que eles existem, mas talvez seja necessário um pouco mais de esforço para conseguir enxergá-los. Mas, para isso, precisamos rever o primeiro conceito que abordei nesse vídeo. O que faz, de fato, um herói? Será que feitos notáveis se limitam apenas àqueles que merecem ser contados ao redor de uma fogueira à noite? E será que todas as características como valentia, coragem, força, entre tantas outras, só podem ser encontradas nesse tipo de situação? Mas é claro que não. Nós criamos lendas, mitos e histórias a fim de se inspirar, a fim de nos tornarmos melhores versões de nós mesmos e poder transmitir esse mesmo desejo aos outros. Mas isso tudo vive na ficção. Os heróis da vida real são muito mais do que os imaginários. Tudo bem. Posso assistir, pelo menos? Posso aprender alguma coisa? O verdadeiro heroísmo, na verdade, é muito mais simples. O que faz um herói não são poses majestosas ou triunfar perante forças opostas, e muito menos ser extremamente carismático. Nunca foi sobre isso. Um herói é aquele que, diante da adversidade, encontra em si mesmo motivos e força para seguir em frente, que se coloca no lugar dos outros e que, na maioria das vezes, não se descreveria jamais como heróico. Heróis da vida real podem não ter cavalos com asas ou ser extremamente fortes e belos. Provavelmente eles têm a aparência de qualquer pessoa normal que você veria na rua. E, para mim, isso é o que torna esse conceito tão bonito. A qualquer momento de nosso dia, saindo de casa e realizando atividades corriqueiras, nós certamente, diversas vezes, já cruzamos caminhos com eles, e eles também. É comum ver nossa sociedade exaltando seus heróis óbvios, e eu acho isso excelente, mas e os não tão óbvios assim? Pense bem na quantidade de vezes em sua vida que você, de forma meio desprevenida, se pegou perdido, sem ver muito sentido nas coisas. Mas bastou uma única pessoa sair do caminho dela e, com um gesto pequeno, talvez só um sorriso ou um abraço, mudar completamente o seu dia. Ou quando você estava dando seus primeiros passos em direção a alguma coisa e, sem querer, caiu e tropeçou, mas acabou sendo levantado por um herói que você certamente conhecia bem. Te convido também a lembrar das vezes em que a pessoa em necessidade não era você, mas sim o outro. E foi você quem saiu de seu caminho e bravamente enfrentou os perigos que ela passava, como um verdadeiro herói. Não precisa ser como alguém que reconforta um órfão com um gesto pequeno, para o lembrar de que o mundo não acabou.
nem mesmo enfrentar um prédio em chamas de pé para dizer: eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Basta apenas uma pequena atitude, na maioria das vezes. Seja como um lembrete físico, que vai sempre dizer de certa forma: eu estou aqui, amigo. Ou os convidando para perto, para uma nova oportunidade de recomeço. Talvez sendo apenas um ouvinte silencioso, que não se importa em lidar com um choro sincero. Se lembra da jornada, dos companheiros e do vilão? Bem, eles são reais. A jornada pode ser qualquer coisa, na verdade. Sua vida, um grande objetivo, uma travessia. Você certamente está em uma agora. Os companheiros... Bem, esse é autoexplicativo. Mas, na vida real, eles não são personagens secundários. São protagonistas, como você, que cruzam seu caminho e levam consigo bagagens tão grandes quanto a sua. Alguns sendo mais fiéis do que os outros, mas você sabe bem quais estão sempre ao seu lado. Ninguém nunca vai saber quem salvou a cidade inteira. Eles sabem. Mas... e o vilão? Infelizmente, esse é o conceito mais difícil de se abordar, pois a grande maioria dos vilões do mundo real, talvez, não se considerem vilões. Provavelmente desviados de algum caminho, confusos ou, vezes, muito convictos em relação às suas atitudes, os vilões do mundo real podem não ser exatamente maus, mas sim, em dado momento, ter assumido esse papel ingrato. Eu existo apenas para proteger Krypton. Esse é o propósito do meu nascimento. De boas intenções, o inferno está cheio. E acredito que, mesmo sendo vezes bem intencionados, muitas vezes os vilões só se diferem dos heróis em execução, como disse antes. Podendo muitas vezes ser como equivalentes perfeitos, muitas vezes um vilão só se torna um vilão por levar apenas seus interesses e sentimentos em consideração. Ainda assim, é válido notar que na vida real, um vilão não precisa ser necessariamente alguém. Doenças e desastres naturais podem assumir esse papel, mesmo que no fim sirvam para nos unir ainda mais. Se tratando da vida real, até conceitos abstratos como diferenças e sentimentos podem ser os reais vilões. No fim, é bem provável que não existam vilões de verdade. Apenas quem se desvia do caminho e acaba se perdendo nessa zona cinza e confusa. Exatamente vocês! Mas, novamente, aonde eu quero chegar com tudo isso? Bem, meu ponto ao fazer esse vídeo não era te ensinar nada que você já não sabia. Pra ser honesto, era só pra servir apenas como um lembrete. Lembrete de que, mesmo quando perdido ou intimidado com as adversidades, você também é como Hércules, também é como Batman, também é como Harry e também é como Homem de Ferro. Você é como todos eles. E para isso, basta em algum momento olhar para o lado e decidir isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço para deixar seu like e se inscrever no canal, para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade a você. É isso, uma boa noite, bons sonhos e não se esqueça, o meu nome é Morfeu.